Queridos, semana passada nós demos início a um estudo sobre a pessoa de Jesus, né? Falamos sobre a importância da pessoa de Jesus, tanto no aspecto secular e também no aspecto bíblico, principalmente. Secularmente, fizemos menção, né, a tantos livros que se lançam acerca do nome de Jesus, da pessoa de Jesus. Falei um pouco sobre o psiquiatra brasileiro Augusto Cury, que se declara cristão, um ex-ateu, e que tem livros aí vendidos aos milhares, mas que são livros bons, né? Fiz menção a outros títulos de livros, e hoje eu quero falar um pouco sobre a pré-existência de Jesus. São assuntos doutrinários, sim, mas são fundamentais, queridos, porque a doutrina é como que se fosse o esqueleto do corpo humano, é o que mantém o corpo humano em pé. E a doutrina bíblica ela é fundamental. Às vezes as pessoas se questionam o que tem de prático isso para a minha vida. Queridos, a vida cristã não é feita somente de práticas, mas de doutrinas, de conceitos, de fundamentos bíblicos. Isso é um alicerce. Isso nos dá força, nos dá como que no corpo humano um esqueleto para suportar os vendavais da vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre a pré-existência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso porque não podemos pensar em Jesus como sendo um Cristo histórico que passou a existir há 2000 anos atrás. Teve início. A Bíblia Sagrada ela nos apresenta um Jesus que já existia antes de nascer em Belém de Judá. O Jesus apresentado na Bíblia é um Jesus eterno e não somente histórico. Não negamos a historicidade, muito pelo contrário. Né? É um fato já provado, com tantos testemunhos, tantos relatos históricos. O próprio Flávio Josefo, um historiador romano, judeu, faz citação acerca de Jesus e tantos outros. Hoje em dia não se tem dúvida. Se você vê, por exemplo, uma série do próprio Leandro Carnal, que é um ateu brasileiro, filósofo, um homem inteligentíssimo, ele, no estudo sobre a pessoa de Jesus, ele fala claramente, não tem como se negar a existência de Jesus. Só um louco, né? Mas muito mais do que a existência física do Senhor Jesus, a Bíblia apresenta ele como um ser eterno. Por exemplo, Colossenses 1:17 diz que ele é antes de todas as coisas. Isso é fundamental. Antes de todas as coisas. Isaías 9:6 afirma de maneira direta que ele é o Pai da eternidade. Miqueias 5:2 diz que, no caso de maneira profética, né, aproximadamente 500 anos antes de Jesus nascer na manjedoura, Miqueias 5:2 diz que as origens dele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aprofundando um pouco mais, João, Evangelho, capítulo 1, versículo 3, afirma que ele é o Criador de tudo, juntamente com o Pai. E o que falar de Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 10, quando diz que ele é o Criador do universo e que os céus são obras de suas mãos. E para completar, João 1:2 diz que ele estava no princípio com Deus. E o mais impactante é João 8:58. O próprio Senhor Jesus diz para os fariseus que já existia antes de Abraão existir. E quando vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 17, na famosa oração sacerdotal do Senhor, Jesus está orando ali, ele afirma que já tinha comunhão com o Pai antes do mundo existir. Afirmações bombásticas, das quais eu creio piamente, e louco é aquele que duvida de verdades como essas. Irmãos, esses e dezenas de outros versículos revelam de maneira profunda a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade essa negada pela maioria das seitas. E não fica só nesse ponto, sobre a pré-existência, e porque também tem a questão do nascimento de Jesus, né? Se Jesus já existia antes de existir, essa é uma verdade. Agora,
e a questão do nascimento de Jesus, ou mais especificamente, o nascimento virginal de Jesus. A Bíblia, ou melhor formulando a pergunta, a estrutura inteira do cristianismo edifica-se sobre o fato do nascimento virginal do Senhor. Vou ler algumas referências que faz menção a essa verdade. Lá em Isaías 7,14, 700 anos antes do Senhor nascer como bebê, diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará de Emanuel. Aí quando vamos para Mateus 1, versículo 18 a 23, já vem a confirmação, quando diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isto em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu, diz Mateus aqui, para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E o outro texto, também, de Lucas 1, 26 a 35, que é fundamental que leiamos, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Então, queridos, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é incomparavelmente diferente do nascimento de qualquer outro ser humano. A sua natureza humana veio, sim, de sua mãe Maria, mas a sua natureza divina veio em razão de ter sido concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. Interessante que o Catecismo de Westminster define a doutrina do nascimento virginal da seguinte maneira: Cristo, o Filho de Deus, tornou-se homem, tomando um corpo verdadeiro e uma alma racional, sendo concebido no poder do Espírito Santo, no ventre de Maria, e nascido dela sem pecado. Isso é muito lindo. Então, abaixo, nós vamos ver algumas provas do nascimento virginal de Cristo. Lá em Gênesis 3,15, temos aí a primeira profecia de um redentor do pecado, que recebe o nome de semente da mulher. Note que não é semente do homem, mas semente de mulher. O nome de Cristo na profecia, como já vimos, lemos um texto, era Emanuel, Deus conosco. E essas palavras de Isaías declaram nitidamente que esse Emanuel nasceria de uma virgem. Se é Deus conosco, e Jesus nasceu no ventre de Maria, sem uma relação com o homem, então Deus foi gerado no ventre de Maria. Queridos, é um mistério. Aquele que tenta especular coisas como essas
ele sai da razão. Então, é um mistério, não tem como entendermos coisas assim, mas é fato, é escriturístico, é bíblico. Mateus 1:23 declara que quando Jesus nasceu da Virgem Maria, foi cumprida uma profecia, né? O José, noivo de Maria, descobriu antes do casamento que ela estava grávida. Ele reconheceu que não tinha tido nenhum contato, na verdade, em primeira instância ele até pensou que ela estava traindo ele, né, com outro homem. Mas houve uma intervenção angelical que deixou tudo às claras. Então, enquanto ele pensava naquilo, né, do que teria que fazer a respeito daquela situação dela estar grávida, né, o anjo do Senhor apareceu para ele e informou que aquela gravidez não surgira de homem algum, mas era obra do Espírito Santo de Deus, como lemos lá em Mateus 1, versículo 18 a 20. Já o outro texto de Lucas 1, 26 a 38, que lemos também, conta a visita do anjo a Maria, durante a qual ela foi informada de que ficaria grávida pelo Espírito Santo e que esse filho seria chamado o quê? O Filho de Deus. E mais interessante ainda, queridos, é que foi profetizado que o Messias ele viria da linhagem de Davi, o maior rei que já reinou sobre a nação de Israel, segundo a carne, né? E essas profecias foram literalmente cumpridas em Jesus como filho de Maria, que era também da linhagem de Davi. José, comprometido para ser marido de Maria, também era da linhagem real, era o pai jurídico, né, de Jesus, mas não o pai físico. Finalmente, queridos, os pais da igreja primitiva, todos acreditavam piamente no nascimento virginal do Senhor. Essa crença achava-se no Credo dos Apóstolos, um documento que se tem até em mãos hoje, fácil de se obter. Foi escrito no começo do século II. Inácio, chamado de pai apostólico, por ter sido aí, ou ter tido contato com os apóstolos, ele defendia com unhas e dentes o nascimento virginal de Cristo contra as heresias do seu tempo, né? As heresias não são apenas atuais, mas antigas, históricas. Já nos primórdios da igreja estavam negando o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição, a divindade e assim por diante. Então, o que acontece hoje, as heresias apregoadas hoje, são somente sopros demoníacos que se repetem no ouvido das pessoas, infelizmente. Portanto, o nascimento virginal é a chave da diferença incomparável entre Jesus e todos os demais homens. Ele era homem, aceitam fundamentalmente duas verdades. A primeira diz que Maria concebeu Jesus sendo uma virgem. Isso é fato. A segunda realidade diz respeito ao nascimento natural de Jesus, do ponto de vista médico e legal. Somente negam esta realidade, né, os famosos defensores da virgindade perpétua de Maria. Esta corrente nega também que Maria tenha tido outros filhos, além de Jesus, conforme a declaração feita aí pelo Dicionário Prático de Cultura Católica, Bíblica e Geral, que diz o seguinte: é artigo de fé que Maria viveu em virgindade perpétua, tanto moral como física, antes, durante e depois do nascimento de Cristo Jesus. Porém, a Bíblia afirma que Jesus foi, de fato, concebido no ventre de Maria, de uma virgem, mas nega que ela tenha permanecido assim com sua virgindade perpétua. Em 19 lugares das Escrituras, queridos, encontramos referências aos irmãos uterinos do Senhor Jesus. Vou ler apenas 3 para concluir. Mateus 12, 46 a 50, vai falar que Jesus teve outros irmãos. Então, qual é a ênfase? A Igreja Católica Apostólica Romana afirma categoricamente que Maria realmente teve Jesus como obra do Espírito Santo, mas nega que ela tenha tido outros filhos. E a Bíblia afirma que Maria teve outros filhos e Jesus teve irmãos. Lá em Mateus 12, 46 a 50, diz assim: enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Lá em Atos 1,14, né, momentos ou dias antes do Pentecostes, diz que unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, os irmãos do Senhor, incluindo Judas, que escreveu uma carta, Tiago, que escreveu a carta de Tiago, o irmão do Senhor, estavam ali presentes, né? Nos momentos que antecederam ao Pentecostes. Lá em 1 Coríntios 9,5 diz também, o apóstolo Paulo: Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Então, os irmãos do Senhor, Jesus, levavam as esposas, né, nas obras missionárias. Então, queridos, evidentemente fica claro, né, ou provado por A mais B, não só nessas 3 referências, mas em mais de 15, que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos além dele. E que Jesus foi o primogênito, né? Se ele foi o primogênito é porque teve outros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, falaremos mais um pouco sobre outros assuntos. Por exemplo, sobre a data do nascimento de Jesus. Será que foi 25 de dezembro mesmo? O local do nascimento de Jesus, historicamente, aonde se encontra. Eu vou, né, com o decorrer das aulas, também colocar alguns vídeos que mostram, talvez, locais e algumas informações interessantes para acrescentar. E talvez falaremos também sobre as 2 naturezas de Jesus. Então, já que o tema é sobre Jesus, vamos estar aí até o final do ano falando sobre esse assunto para a glória de Deus. Não falte nenhuma aula, a sua falta faz falta. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Oremos. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de falar um pouco mais acerca desse assunto, da pessoa do teu Filho bendito, assuntos que muitas vezes dão um nó na cabeça, Pai, mas nós não vivemos pela razão, mas pela fé, Pai. Cremos piamente na divindade do teu Filho, cremos piamente, Senhor, que teu Filho foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Verdade essa negada pelas seitas, verdade essa negada pelos teólogos liberais, verdade essas que são negadas por muitos outros no decorrer dos séculos, Pai, mas afirmada e crida por nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a essas verdades até o fim, para a glória do teu nome e em nome do teu Filho Jesus.